Bom dia, boa tarde, boa noite aos midotados aí que aprendem com a gente, né? Mais um aprendizado aí interessante que está vindo, porque todo esse aprendizado que vai vir daqui para frente, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, alunos da escola Os Midotados, os sentimentos reparadores da morte, a cabala da morte. Preste bem atenção porque a morte será entregue para vocês, para que vocês sejam responsabilizados por ela. Então, saiba muito bem o que vai fazer com ela para não se egocentrizarem-se de novo ou se idolatrarem e perderem o poder que tem simplesmente porque usou por ganância, por ego, que é ser adorado. Ego é o ser adorado, ser reconhecido no lugar dos outros, porque isso não é um papel nosso. Nós não temos que nos adorar. Nós não podemos ter isso aqui chamado de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio faz cada um adorar a si mesmo. E era isso que eles queriam para que eles pudessem ser quem eles são, sem serem incomodados por nós. Então, toda vez que nós falávamos e falamos a verdade para eles, eles se doem um tanto que desejam nos matar. Eles não aceitam ouvirem a verdade que eles foram criados para isso. Você vai ver muitos sumindo daqui, muitos sendo retirados daqui, porque nós vamos falar agora nível arconte. Beleza? Quem sabe muito bem o que eu estou dizendo, não os idiotas aí que estão tentando invalidar isso como se isso não existisse. Eu já vi aí uns correndo para me falar que isso não existe, que ele não acredita e vai fazer um monte de gente também não acreditar. Eu mandei ele tomar no cu, eu falei, foda-se, é seu, vai tomar no seu rabo se você não sabe. Eu não estou nem aí para você, só que você não vai parar o que está vindo, porque você nem acredita no que está vindo. Então, cada um que assuma o seu porquê dessa razão idiota. Então, o que, que acontece? Eu descobri uma coisa ontem, muito interessante, que são os arcontes. E que nós, dos 144 mil, fazemos parte. Só que um arconte chamado menor, um arconte menor. Tá? Nós fomos feitos arcontes menores. As nossas almas ficaram, depois de retiradas do nosso corpo, arcontes menores. Algumas com um poder de consciência muito grande, que facilita muito o trabalho com ela do outro lado. Elas são muito conscientes, tá? Entregaram suas vidas ao fogo, conscientes de que elas estavam certas. O errado era quem estava fazendo isso com elas. Elas foram queimadas por uma religião para sustentar a elevação de Sananda, que é Satã. Tá? Sananda é Satã. Para você entender que as entidades deles sempre vieram, são brancas, claro, né? Lindas, maravilhosas para alguns, que são protegidos por elas, cara, são os protegidinhos, foram os protegidinhos deles, que não deixaram tocar neles, né? Porque eles mantêm ou mantinham a consciência de Sananda de pé. São humanos? Não. Preste bem atenção, não são humanos. Preste bem atenção, arcontes não são humanos. O que eles são? São seres gerados por aliens, nível superior, tipo Yaldabaoth, Sabaoth. Eu mandei aí para vocês aprenderem um pouquinho sobre arcontes, para vocês entenderem, tá? Isso aí é de verdade, isso é alienígena. Esse é o governo alienígena que teve guerras, disputas, Sete provaram seu valor, protegendo os seus e eliminando do outro. Então, eles puderam se mostrar poderosos na guarda e no cuidado de alguns que eles, os grandes Anunnakis, sabiam que podiam preservá-las porque elas tinham consciência de quem, no fundo, elas tinham consciência porque amavam. Eles preservaram o amor e destruíram sempre o ódio. Mas como um lado, que é o odioso,
Preste bem atenção em tudo que eu estou dizendo aqui. O lado odioso, ele não se curva, por quê? Porque ele é odioso. Tá, claro. Ele, único que se curva é o lado do amor. Porque o amor reconhece quando é verdade. A diferença é essa. O odioso, ele não reconhece a verdade? Claro que reconhece, mas nele dói como raiva. Dói como uma doença que ele não consegue se livrar dela. Que ele é isso que uma pessoa encontrou e falou. Então, ele é atingido tão severamente com aquilo que ele é, porque ele foi criado para ser. Ele não está errado. Aqui nós não estamos falando de errado e certo. Quem faz errado e certo é o humano, tá? Se o humano faz isso também odiando aquele arconte, ele recebe a raiva do arconte com a morte dele, para poder ver que ele é superior e você não vai vencer por superioridade assim. Não, ele é um arconte maior, você é um arconte menor. Nós somos arcontes nas nossas almas, mas em nível menor. Só ficaríamos maior que todos os arcontes que estão aqui, se nós nos unirmos ou fôssemos unidos àqueles que foram perdidos. Eles tinham o poder inicial, eles viram isso, entenderam isso, fizeram um pacto com eles por causa disso, então aquelas almas foram seladas, elas foram mortas temporariamente, seladas e devolvidas aos seus corpos, para continuar uma jornada, mas que agora governada por Sananda, não por Yaldabaoth. Quem é Sananda? Sabaoth. Aí você começa a descobrir um monte de coisa. O que ele fez? Satã, que é Sananda, que é Sabaoth, que está ligado a Júpiter, desculpa, Júpiter não, estão me corrigindo aqui agora. Saturno. Falei errado aí os planetas. Júpiter porque está ligado ao escorpião, tá? Os escorpianinos. Aí acaba que eu juntei aí as bolas. Mas porque escorpião é que faz a justiça. Então está ligado ao escorpião. Tá? A justiça aqui plena está ligada a escorpião. Mas eles são puros. São arcontes puros. Isso que você tem que entender a diferença de... Não é santo não, tá, gente? Preste atenção. Não adianta você tentar maquiar os puros com santos, que não vai dar não. Eles vão ficar um pouco invocados com isso e vão entender o que é isso e vai dar só errado para vocês da religião. Foi o que deu, foi o que aconteceu. Então eles não sabiam, né? No início, você é virgem, você não sabe. Então você é permitido aprender com o quê? Com o saber que eles vão fazer. Então gera em você ou um quebrantamento, né? Porque você entende que você errou, você podia ter vencido se você não fosse egocêntrico, arrogante, orgulhoso, metido, superior, que acha que é só você que tem que mandar aqui. Se você falar a mesma coisa para mim, eu vou te provar como é que você deveria ser. Porque eu sou assim. Eu não faço para mim. Agora eu descobri quem é o meu Deus. Eu vou começar a citá-lo aqui para vocês em todos os meus áudios, para que todos saibam que ele é meu Deus. Não tinha um Deus aqui. O Deus aqui era o Yahvé, que não era Sananda diretamente, nem Sabaoth. Tá? Eles se esconderam atrás do Yahvé. O Yahvé é uma entidade da morte que, quando eles mandavam, ele dizia, tá vendo? Não afronta Yahvé, porque o Yahvé te mata. E você vê que existe ele realmente, porque ele te manda uma criatura divina, criada alienígenamente, do qual você não sabe que existe. Então, quando você vê ela, você realmente entende que existe um divino para criar um negócio daquele, que ninguém consegue destruir. Não tem humano, com toda a sua tecnologia e com todas as suas armas, que destrua esse alienígena, porque ele é superior, ele é nível arconte altíssimo. O Criador, está ligado ao Criador, então não tem como você derrotá-lo. Entenda isso, porque isso é besteira você ser enganado. Então você não pode derrotá-lo. Então o que você tem que fazer? Tem que ou se curva e vai trabalhar com ele, ou com os governos que usam ele, vamos deixar assim melhor, porque são outros arcontes reconhecidos como também da família, e que tomaram um lado, o lado do ódio, que é o lado de Sabaoth,
para poder retirar o quê? O outro lado, claro, né, gente? Um lado mostra o outro, ou seja, só a escuridão mostra a luz e só a luz mostra a escuridão. Gente, porra, isso não tem mistério. Então, eles nunca foram inimigos, mas trabalharam severamente para inimizar a gente e separar a gente por etnias, por classes sociais, por consciências que aquele arconte menor queria que fosse feita. Então ele separou e ele não está errado. O que tem aqui é injustiça. Tá? Quando houver justiça, cada um vai estar no seu nível, em paz, porque o nível dele é suficiente para ele. Você tem que entender, você também não pode subir uma criança ao patamar de um marido. Não dá. Gente, isso não existe. Ou uma criança em um patamar de mulher, de mãe. Ela não é. Ela não tem condição de ser porque é uma criança. E criança, eu não estou falando no tamanho, eu estou falando no arconte menor que gera os sentimentos daquele humano, aparentemente com uma idade já que deveria ser adulta. Só que não. Ele não é adulto, ele não consegue se tornar adulto, por quê? Porque a alma dele, que é um arconte menor, que foi retirada, já foi morta no passado, ficou em um estado, em um nível que se sentiu e se achou. Por causa de quê? Da egocentria, egocêntricos. Arcontes egocêntricos, filhos de reis, por exemplo. Almas superiores, nível realeza. Deu para você entender? Nível realeza, ela vê o poder que ela tem, mas como arconte apenas, não na matéria. Então, como arconte, do outro lado, ela tem todo o poder de conscientizar, porque ela é consciente. Só que quando ela vem para a matéria, a coisa se reverte, ela dá um espelho. Ela se espelha naquilo que ele está sendo ou quer ser para botar todo mundo no lugar, porque ele percebe que está errado. Aí ele fica maligno. O que os aliens ligados a Sananda, tá? Que seria Jesus para você no mais baixo nível, seria o arconte menor, que seria Jesus para você, que foi gerado por um Espírito Santo, né? Com um alienígena, um demiurgo, e gerou ele, e ele foi esse arconte menor. A alma dele ficou sendo o arconte menor, que foi tratada pela atitude que ele teve e usada por outras atitudes que ele teve. Então, a prisão de Sabaoth, no nível mais baixo, ela tem sido sustentada pela consciência de Jesus. Então, Jesus não só paga, como também salva. Beleza? Só para você entender, é um arconte menor, mas que isso tornou extremamente poderoso pela ligação direta que ele tinha com Sabaoth, que guarda quem? Guarda o Shabat, guarda o Shabat. Deu para você entender? Por ela guardar o Shabat, ela ficou nível superior. Então, aquelas que estão lá são da família, que estão aprisionadas por Sabaoth. Sabaoth é o segundo na hierarquia de Yaldabaoth. Entenda, tá? Sabaoth seria Satã. Deu para entender, né? Então, só que eu não sabia que ele era branco. Eu não sabia que ele era branco. Por quê? Porque tem que ter os pretos. Deu para você entender, né? Então ele faz os brancos, que é a religião cristã, dos brancos da supremacia branca, que está ligada a Roma, está ligado aos Amaleques, está ligado aos vampiros, está ligado aos nórdicos, e assim a gente vai fazendo as ligações para entender, está ligado à Igreja Católica, que são os padres que andam com uma coroinha branca, mas que de vez em quando vem de veste vermelho, porque estão ligados à morte e vão para matar. Então eles fazem uma contenção daqueles que não servem a eles. Então o mesmo anjo que salva é o mesmo que mata. O mesmo demiurgo que se torna prejudicial, aquele que se torna essencial. Beleza? Então, só para a gente entender a dualidade aqui, para não ficar viajando aí na maionese. Eu não sou a favor e nem contra nada aqui, até porque nada disso aqui é meu. Eu estou citando aqui o meu Deus que está me trazendo o conhecimento dele para toda a humanidade. Então, se as outras enganam, se as outras manipulam, e elas são ligadas à religião, seja ela qual for, hinduísmo, budismo, caralhaísmo,
elas servem como sustentação, um pilarzinho menor para as grandes, para as maiores. Então, ou seja, os arcontes maiores usam os arcontes menores como sustentação de si mesmo. Então, quando eles precisam, aqueles arcontes que eles colocaram como cuidadores daquele lugar, daquela religião, daquelas consciências, pede também a condenação. Deu para entender? Também pede a condenação e pede também o tratamento. Beleza? Só para você entender. Você não entrar em confusão. Então, o jogo sempre foi de arcontes, cuidando da gente como arcontes menores dentro de um avatar, sem saber o que é. Ou seja, nós não sabíamos que éramos arcontes, claro que num nível menor. Tá? Então, esses arcontes de um nível menor, todos os arcontes, preste bem atenção, a não ser um. Esse aí ficou top porque ele foi Satã. Satã ficou como um humano, aparentemente. Ele é branco, pôde se passar por Deus para você com facilidade, porque ele se parece com você. Então ele pode se tornar um Jesus para você como Salvador. Deu para você entender? Porque ele foi o mais parecido com o humano possível. Então ele conheceu o humano no seu interior e aprendeu os sentimentos reais da humanidade. E pôde entregar para o arconte maior, que é o que criou ele, que é Sabaoth. Sabaoth é um vampiro, ele pode virar um vampiro se ele quiser, porque ele tem demiurgos que fazem o serviço para ele. Não que ele seja diretamente, mas ele tem quem faz, então ele acaba sendo porque foi ele que criou. Você entendeu? O Criador acaba assumindo as suas criações, então ele é aquilo que ele criou. Então por que ele criou vampiros? Justamente para colocar ordem como divindade na humanidade, simples assim. Para você entender que existe um divino, e esse divino está acima do seu poder. Você não voa, você não tem dentes afiados, você não tem um poder sobrenatural de sumir e aparecer, de estar e ao mesmo tempo também não estar, virar uma fumaça. Você não tem poderes de viajar de um lugar para outro, dimensionalmente falando. Ou seja, você está no Brasil e de repente você acordar na Europa. Você está dormindo na Europa, de repente acordar na África, na Índia, em países menores. Onde você quiser. Você não tem esse poder, tem? Então você não é um arconte nível superior. Arconte nível superior é que foi gerado diretamente por uma criação de Enki. Enki, os Anunnakis, criaram todas essas criações, desde Yaldabaoth, que é o primeiro, passando por Sabaoth, que é o segundo, e depois, na sequência, sereias, lobisomens, vampiros, fauno, tá? Beleza? Só por aí você vai entendendo. Então, toda essa criação de Sabaoth foi escondida de você porque ela foi usada apenas para a colocação de cada um no seu lugar quando ele se acha divino demais. Ou seja, um arcontezinho menor que sozinho quer se tornar um arconte maior ou tomar o lugar de algum deles que já estão estabelecidos lá. Então, eles sentem que você quer criar uma guerra contra eles. Uma guerra que quer tirar alguém do trono. Eles não aceitam mais ser destronizados, porque eles já foram reconhecidos por Sabaoth, são os 6 Beliais. 6 Beliais. 6 Beliais, esses 6 Beliais são animais. Aí vem a pergunta sua, Regiane, que é sobre por que os animais. Por que os animais? Porque todas as almas que se dizem humanas, que se acham humanas aqui, tem que entender que essa aqui é uma terra animal, uma terra de natureza. Nós fomos criados dentro da natureza como participante dela, também da natureza, porém em uma espécie melhor. Então, Enki criou uma espécie melhor que os animais da Terra, para que essa espécie mais elevada, mais evoluída, um arconte menor diretamente falando, pudesse cuidar dela para ele. Porque ele criou todas as raças que aqui existem como arcontes. Ele criou.
as sereias, ele criou os lobisomens, ele criou os vampiros, criou o fauno, criou outras criaturas que estão ocultas de vocês, porque você não suportaria vê-las e ficaria em paz, com a certeza que você ia morrer seria grande, porque elas fizeram esse trabalho de contenção da sua ignorância quando vocês estiveram ligadas a elas, ou seja, se vocês morreram na água, foram trabalhados na água, a sua alma ficou ligada à água e você foi conhecer os seres da água e o governante arconte da água, que é uma sereia. Você foi ver que ela realmente existe, que ela é uma rainha e que ela põe você e qualquer alma humana aqui no lugar, porque ela pode subir, inundar e matar. Pode retirar todas as alminhas humanas e ficar com elas para ela. Foi o que ela fez uma vez. Pediu o direito de começar uma religião no nome dela, para apagar os dragões, porque ela sabia apagar o fogo. Claro, a água é o elementar oposto ao fogo. Eles concordaram. O arconte, muito inteligente, muito sábia. Então, concordaram, e Enlil concordou, ele bateu o martelo como o Anunnaki, que tinha o poder da terra, por ser o filho primeiro, né, ligado a Anu. Então, a consciência dele sabia muito mais, claro, por ele ter a ligação direta de filho primeiro de Anu, porque ele é a realeza por causa da primeira mulher. Então, ele saberia dizer. Ele nunca foi contra Enki, preste bem atenção. Essa ideia aí é dos arcontes odiosos. Ele nunca foi contra Enki, seu irmão, amado, querido e acalentado por ele. Você entendeu? E até dicas ele dava para ele. Tipo, olha, aquela família ali dá para se aproveitar, salva eles. Aí ele vai lá e salva de uma maneira que não atrapalhe a consciência do irmão que está fazendo, porque existe um respeito muito grande, porque eles não fazem para eles fazem para o pai, Anu, para que Anu, quando voltasse, aquele que veio do céu, fosse reconhecido. Ele vai estar aqui em 2030. Esse é o tempo que a nave dele, que é Nibiru, demora para chegar aqui na Terra. Então, em 2030, vamos haver um casamento da Terra, que é Terra, quando eu falo Terra, eles entendem como animais, tá? Os animais. Porém, nós, seres humanos, estamos sendo reconhecidos como uma raça. Nós não éramos reconhecidos como uma raça, nós éramos, por eles, reconhecidos como animais em evolução. Animais em evolução, ou seja, um macaco melhorado. Porém, animal. Por quê? Porque não reconhecia, não fazia sentido para ele a existência, e se fizesse, ele cuidava da existência de toda a existência, porque ele seria a existência cuidadora, ele viraria o sacerdote que ele foi criado para ser, porque o sacerdote tem selo na testa, ele tem 4 selos na testa, o selo de Yahvé. Yahvé os selou quando os matou. Retirou as almas dele de dentro dos corpos que estavam naquele dia ao pé do Monte Sinai. Quando chegaram lá para encontrar com Yaldabaoth, Sabaoth ordenou que liberasse, soltasse a entidade chamada Yahvé, que é um demiurgo, para que ela matasse todo Israel que estivesse ali, que estava querendo o pacto, tá? Procurando fazer o pacto ali, mandou passar régua em todo mundo para retirar aquelas almas, tá? Tinha mais de 3 milhões de almas ao pé do Monte Sinai. Vocês têm que saber dessa história como ela realmente é, para você não ficar viajando na maionese, tá? Ela existiu, mas ela não foi muito bem contada, foi manipulada em algumas partes, mas precisava de outras verdadeiras, senão não dá para sustentar tudo na areia, né? Tem que ter alicerce. Então, eles foram eliminados ao pé do monte, depois selados. Quantos foram selados? Somente os israelitas. Somente os israelitas, ou seja, os draconianos. Ah, mas as outras raças vão ficar chateadas por causa disso. Olha, não precisa ficar não, porque elas já reconheceram o Yaldabaoth do outro lado. No lado arconte de ser. Ele provou ser quem ele é, porque ele nunca perdeu uma viagem, mesmo parecendo que tinha perdido.
Ele só ensinou a outros a fazer o serviço que ele tinha fazido, saindo do jogo, deixando você fazer agora aquilo que aprendeu a fazer. Então, ele ensinou bem, ele foi um bom professor. O bom professor não é aquele que toma o lugar do aluno, é que vê o aluno sendo melhor que ele por ter sido um bom professor. E aí a honra de ver aquele aluno sendo reconhecido até como melhor que ele, faz com que ele se sinta honrado, porque foi ele que o ensinou. E agora só existe um problema que aconteceu aqui com a falta de Adabaú aqui. Ele saiu, então deixou a gente por quê? Por conta própria. Então, ao invés de você entregar o seu dom, o seu poder animalesco de animal para ele, pela consciência que carregava, que já não era mais um animal, não era mais um arconte ligado ao animal, e sim ligado a uma consciência elevada, que é ele, que é ligado aos dragões, ligado aos draconianos, que disseram e dizem até hoje que são maus, que são os animais maus aqui, perversos, porque eles têm poder e não deixam ninguém fazer o que só eles fazem. Então você nunca vence esses arcontes. Nunca venceu e nunca vai vencer, até porque Sabaoth, Satã ou Sananda, depende como você... Eu posso descer um pouquinho mais Jesus, tá? Ele é um arconte elevado pela ligação que ele tem com Satã, com Sabaoth. Deu para você entender? Então, todo mundo ligado a ele tem um poder. Esse poder foi separado como bom e como mal. O arconte ficou sendo tratado como bom ou como mal sozinho, porque Sabaoth já não estava. Ele saiu e deixou o ensino dado por conta de Sabaoth, tá? E Aldabaoth saiu e deixou Sabaoth com a conscientização. Esse é um arconte maior, que está hoje aprisionando os judeus. Preste bem atenção, os judeus é uma tribo, não é Israel. Israel são 144 mil almas seladas no pé do Monte Sinai, antes de ser feito o pacto. Tá? Antes de ser feito o pacto, todas elas foram mortas, retiradas, seladas, só selou-se 144 mil, as outras ficaram revoltadas porque estavam lá, tinham morrido, tinham visto aquele horror de ver um demiurgo, apenas um, matando todos, não deixando um vivo, olha que terror, da criança ao velho que estava ali. Todos eles não morreram no caminho, pelo contrário, só mataram no caminho, né? Fizeram um caminho de morte para chegar aonde tinham que chegar, mas também entenderam que morreram. Então, antes, até o pé do Monte Sinai, eles foram preservados para só eles receberem a morte do demiurgo Yahvé. Por quê? Porque ele selaria aquelas almas que ficariam por conta dele. Aquelas ali que tem o selo, ficariam as mais sofridas almas até o encontro de Aldabaoth de volta. Beleza? Por quê? Por causa que foi trazido ali outras almas juntas que não precisavam, não tinha por que trazê-las. Moisés não entendeu muito bem o que Aldabaoth queria. Na verdade, entendeu sem entender. Ele criou uma religião a partir dele, da consciência dele, que virou Jesus no final, tá? Da qual ele vinha e veio para conscientizar o povo sobre Yaldabaoth. Mas como ele trouxe outros que não eram da família, que acharam que podiam se converter a um alienígena, um arconte maior, né? Ele não podia, porque ele não é filho de realeza. Aí você fica chateado por não ter nascido naquela família, não é mesmo? Aí ele mostra para você que não é grandes coisas não, viu? Para você se sentir poderoso assim, você não sabe o que Israel passou. Você entendeu? Na mão de Sabaoth. Porque ele queria que as almas de Israel reconhecessem. Então ele tinha que fazer o papel inverso. E ainda botar a culpa naquele que ele queria reconhecer. E fosse para quê? Para ele ser reconhecido e ele se tornar inimigo também. Então ficariam dois lados separados, o lado que fica com Sabaoth e o lado que ficaria com Yaldabaoth, só que, porém, Yaldabaoth não podia mais se revelar.
porque ele estava sendo reconhecido. Reconhecido, você não se auto-reconhece, você até se esconde, você até não quer, você não procura esse tipo de coisa. E foi isso que ele ensinou, e porque essa é a alma dele, né? É um arconte, e ele só queria almas iguais a ele. Então, ele deixou um arconte menor, que seria um demiurgo, criar almas e selar elas para que ele as entregasse no final para ele como as almas dele. Essas aqui são suas de verdade, foi feita por draconianos, elas são justas como você. Então elas teriam que ser provadas nisso, e quanto mais eles passavam fogo nelas, ou seja, colocavam-elas numa situação horrenda, pavorosa, de divindade, com encontros de entidades arcontes, nível superior, porque elas são realeza, mas elas se curvavam, mas elas choravam perante o seu Criador. E aí elas foram reconhecidas como almas amorosas. E outras, também realeza, tá? Tem que entender isso, que elas foram reconhecidas como almas odiosas justamente porque, ao invés de elas se curvarem, reconhecerem a si mesmo, sempre começam a culpar alguma coisa. Elas nunca veem que a culpa é dela. Não tem essa de matéria, o fulano, eu não sei quem está fazendo mal para mim, o mundo está contra mim, coitado, eu sou a pobre coitada porque alguma coisa está impedindo eu de ser quem eu sou. Não, então você não é. Porque eles provaram e selaram, elas são seladas, não tem como você dizer que não. Eles sabem, eles reconhecem, elas têm um selo de Yud Rei, Vav Rei na testa de Yahvé, do demiurgo. Ele só liberou elas porque foi encontrado, digamos, a alma de Moisés. Só que, porém, reformada, claro, né? Ele perdeu um jogo para entender qual foi o erro. Esses arcontes, que eu estou falando para você, ligado aos arcontes maiores, porque são 6 biliais, elas são alto nível de consciência. Elas entendem o porquê facilmente, porque perderam o jogo. Então, o que elas fazem? Elas se reprogramam. Elas se reprogramam, melhor, reprogramam os arcontes menores delas, para que elas possam voltar e fazer outra coisa que não era aquilo que ela fez porque perdeu. Então, ou seja, você não pode fazer mais a mesma coisa querendo receber coisas diferentes. Então, para receber uma coisa diferente, você tem que fazer coisa diferente. Então, eles precisavam tratar nossos arcontes menores dentro da humanidade, colocando a gente dentro de corpos de novo e trabalhando essa alma, mas com esquecimento daquilo que foi, senão você não consegue evolução, aí você está sempre lembrando do passado. Você está sempre sendo incomodado pela cobrança do passado de ter errado, aí você vai estar sempre errando porque aquilo vai te cobrar, você não resolveu e ela quer que resolva. O interesse dos arcontes é resolver problemas passados na nossa alma que eles mesmos criaram, de propósito. Tem que entender. De propósito. Por quê? Porque nós não entendíamos, então ficou mal. Qual era o problema de tudo ficar mal? É que a consciência de Adabaô, ela saiu daqui. Então, os 144 mil, alma dele, ligada a ele, a família dele, puderam ser utilizadas da forma que fosse melhor aproveitada. Então, cada um oferecia os seus serviços de consciência, em tudo alma negra, tá? São 72 mil almas que deram a consciência melhor deles para fazer aquilo que eles sabiam que precisava. Então, se é para matar, eles foram bons de matar. Se é para ajudar, eles foram bons de ajudar. Então, foi um trabalho bem feito. Tem que entender, porque tem que ter dois lados. Não pode ter só um lado, senão você não faz. Não faz nunca aquilo que você quer, porque você está sempre fazendo a mesma coisa. Então, você precisa de um outro lado que faça uma outra coisa para você mostrar o que aquele lado é, para você entender o seu. Você entendeu o trabalho? Isso tudo, gente, foi feito por causa de almas animais. Como foi? Bom, você lembra do templo, do Instituto do Templo? O Instituto do Templo é o que tem agora, né? Mas
o Templo de Salomão, que foi erguido 2 vezes na tentativa que os humanos entendessem esse ponto de ligação de Aldabaoth com a Terra. Bom, o que acontece? Ele, não estando aqui, claro, ele esteve na primeira vez porque ele tem que fundar, né? Então ele fundou com Moisés o templo, mas ele não ficou. Ele deixou sob a tutela de Sabaote, que guardaria os sábados ou 7º dia da semana, porque ele seria e Aldabaoth seria o 8º. Então ele selou as almas que são deles no 8º dia, dizendo para elas que elas pertencem ao 8º. O 8º é Adabaoth, e Adabaoth também é o primeiro. Então ele é o primeiro e o último, e porque só acaba com ele. E o demiurgo, Yahvé, só seria preso se ele fosse encontrado. Essa é a questão. Ou seja, os Beliais só concordariam com a prisão dessa entidade, porque aí eles prendem, eles são arcontes maiores, então são Beliais, entendeu? Então eles prenderiam ele e não deixariam que ele andasse por aí fazendo coisas horrendas com a humanidade, até eliminando toda ela. Eliminaria a raça humana, não teriam mais como trabalhar com elas. E o teste foi esse. Alguém viria para fazer isso, que foi Satã, ficou com o poder dela nas mãos, fez uma religião, que é a última religião, que se sustentou até hoje, ninguém conseguiu vencer, ninguém conseguiu derrubar, mas ele também ele não teve a autorização de eliminar as outras e ficar só ele. Também não pôde, porque ele se sustenta com o poder de Sabaoth, que é Shabat. Deu para você entender, né? Sabaoth criou entidades superiores para proteger não só os judeus, que é uma tribo que está presa por ele, está aprisionada por ele, porque ela acordou, ela não é animalesca, mas ela se arrogantizou, ou seja, ela adorou a si mesma, ficou uma idolatria, um ismo, judaísmo, virou o judaísmo, a adoração de si mesmo por eles serem o que eles são, e guardam a Torá, que é o livro draconiano aqui de Yaldabaoth, e ele não pode ser entregue a ninguém que se não for ele de volta. Ele deixou na guarda deles, falou, isso aqui é minha aliança com vocês guardem isso aqui, não mudem isso aqui, cada letra, do jeitinho que está aqui, guardem isso, porque isso é a prova que um dia eu vou voltar. E Sabaoth fez a guarda deles, guardando o Shabat, que é o 7º dia, para eles lembrarem que só vão poder estar livre quando alguém de Sabaoth, porque ele se ocultou, então ele não está mais lá dentro, ele está fora com a família, ele foi para fora com o resto das tribos, para ensiná-los o porquê o irmão ficou preso ali, a tribo de Judá ficou presa lá, guardando a Torá. Nós entendemos isso, ele também sequestrou o filho mais novo, que é ligado a José do Egito, tá? Como é a história de Abraão com seus filhos, tá? E José, história de Jacó, perdão, claro que está ligado a Abraão, e o Egito, ali, tá? Então, para você entender o que aconteceu com a ligação de alma de arcontes, e as almas de José, fez todo aquele processo de aprisionar um irmão até que a família fosse encontrada, para que esse irmão que aprisionado cuidasse da Torá e cuidasse dos bens da família, que é o conhecimento arconte mais elevado aqui, que tem poder de mudar tudo aqui, porque é só encontrar a família. A família está selada, foi selada, como eu disse, no pé do Monte Sinai. O resto não foi selado, foi circuncidado, mas não foi selado, justamente para que fosse excluída, separada e depois encontrada. Deu para você entender, né? Então elas aprenderiam no perdido, no vácuo, na hora que você chama o seu Deus e ele não vem, porque ele não é o seu Deus. O seu Deus seria outro, você tem um selo na testa, deveria chamar Yaldabaoth, mas como você está jogado, lançado fora, não sabe o nome dele, não pode chamar por ele. E aí até porque eles diminuíram, sabe o que falar Yaldabaoth? Eles falaram só Yaú, rapidinho, né? Yaldabaoth. Aí ficou Yaú. Yaú, Yaú, Yaú. Aí outros falam Yaú, Yaú, porque termina de alguns sotaques aí,
Eles falam o som de ópera, é um negócio doido. É mais sotaque. Então, e com isso foi confundido. Alguns não conseguiam chamá-lo por causa da pronúncia. Deu para você entender? Eles não... É igual Michael, Michael. Porra, Michael não é Michael. Então não está me chamando. É Michael, é quem atende por Michael. Eu não atendo por Michael, eu atendo por Michael, por exemplo. Você está entendendo? Ou eu me atendo por Rafael. Aí o outro me chama de Cláudio. Aí eu entendo que alguém que não me conhece como eu sou, e quem realmente eu sou, me chama pelo nome material daqui. Você entendeu? Agora, aquele que me conhece como o espiritual, ele vai me chamar pelo nome espiritual que eu carrego. É exatamente assim que Sabaoth fez. Se escondeu atrás de Sananda, depois de Yahvé, que aí já virou um demiurgo, e depois de Jesus. Ficou essa sequência aí. E Jesus ficou o humano, o arconte menor, com poderes do maior. Entendeu? Dado a ele poderes do maior, porque fica com ele o final. Aí ele nunca perde essa perna de ferro da estátua. Ele fica ali com poder de ferro, governando com mão de ferro. E ferro tem armas, tem facas, tem. Ferro é mais forte para bater no ser humano, né? Para adentrar o ser humano. Então ele ficou com o poder do ferro, da conscientização, do medo, do terror, da morte. E aí ele manteve isso. Ninguém conseguia vencer esse arconte, ninguém nunca conseguiu vencer esse arconte porque é diretamente ligado a Sabaoth. Então, só vence quando a coisa ficou perdida, aparentemente perdida, e ele vai fazer a decantação, a separação das almas que lhes interessa para recomeçar de novo. Aí você tem que saber que quando isso acontece, o judeu se levanta. Porque é ele, no fundo, que está fazendo lá com a Cabala. Entendeu? A cabala verdadeira, draconiana, ficou com eles por causa da Torá, que é o conhecimento dela, que carrega ela. Tá? Então, com isso, você entende como faz algumas coisas diante dos arcontes. O poder da cabala é de mexer com arcontes superiores. Arcontes, dragões, ligados aos dragões da família, são os draconianos, os alfa-dracones. Então, os alfa-dracones, que é o alfa-dracones Samael, que é Yaldabaoth, aprisionou um da família, que é Yehudá, o mais justo, que ele sabia que o selo dele de justiça não o deixaria se perder. Ele ficou lá, segurou, aguentou, escondeu, fez o que fosse preciso para manter, porque ele tinha uma ordem, então essa ordem tem que ser cumprida e ela é uma ordem superior. E eles têm poder superior de se manter. Então eles não podiam ser liberados por Sabaoth, ou seja, largar o Shabat e ir para o 8º dia, enquanto não fosse sabido quem era a família de Israel, porque são 12 tribos, né? Então, são 12, com essa perdida, essa consciência de Yaldabaoth que ficou perdida entre a humanidade, né? Que é o 13º signo, que são os draconianos, Draco, as almas negras do Sol, que foram separadas do Sol e andou em uma nave chamada Nibiru e está rodando por aí. Ela ficou com a responsabilidade de Sabaoth, diretamente ligado a Yaldabaoth. Mas então ele faz toda essa prisão religiosa, mantendo a humanidade sob controle e dividindo ela em 3 partes de alma que ficaram 3 religiões. Uma que se parece com o cordeiro, faz até peote, põe até peote aí, para ficar um cordeirinho. Ele tem que ter a cara de um cordeiro e é morto por amor ao seu Deus, porque ele sabe que está fazendo a vontade dele. Então ele vai como ovelha muda ao matadouro. Aí quem é o executor? Quem seria o executor da família? Tudo família, tá, gente? Tudo família. Quem seria o executor da família, capacitado para fazer isso? Ligado a Ismael. Ismael é um anjo. Todo Israel, Ismael, tá? Tudo ligado a um anjo, tá? Então, o que acontece? Ismael está ligado aos lobisomens,
a, a terra, o peso da terra, o peso de estar aqui, o inferno que é isso aqui. E aí entregaram o poder do aço, do ferro para eles. Aí eles ficaram responsáveis em matar. Eles não têm esse problema de matar porque fazem a conscientização do demiurgo, beleza? Para conscientizar as ovelhinhas, já que eles não foram incluídos na família, digamos assim. Não foram incluídos, não foram aceitos, muito bem aceitos na família, por serem filhos lá de uma escrava e blá, 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 tudo religião, tudo arcontes, trazendo uma conscientização maluca aí, mas e ficou, e elas trabalham nesse sentido, fazendo a manutenção delas, beleza? Então eles não têm problema de matar e retirar quem precisa, mas isso tudo sob ordenança de arcontes. Tá? Tem que entender que isso não é bem humano. Eles são abduzidos, eles são possuídos e fazem o serviço, depois larga na mão deles, que é a hora que ele diz que foi o diabo que fez, não foi ele. Né? Ele não, nem sabe o nome do arconte que fez isso com ele, ele não sabe porque ele não está ligado, ele está desligado. Ele é apagado e ele só vê a coisa depois que aconteceu. Bom, depois saiu o filho mais novo, digamos assim, um arconte mais novo, que ficou com a responsabilidade de entregar os filhos mais novos, que seria ligado a Benjamim, né? Ligado a Benjamim, entregasse os filhos também, ajudasse a trazer os filhos, porque o mais novo ajuda sempre o mais velho, sabia? Porque o mais novo vê coisas que o mais velho não faz, que ele faz errado e por isso que dá errado algumas coisas. Então o mais novo vem um pouco mais com sabedoria quando é inteligente. Ele já carrega inteligente, sentimental, então ele vê melhor, tá? Então ele vem como o mais novo para ajudar o mais velho, nunca para atrapalhar. Não pode ter inimizade na família. A família é uma só. Isso você tem que entender, que os arcontes não trabalham desunidos. Os desunidos aqui somos nós. Então eles começaram a trabalhar na família com o mais novo, indicando o que tinha que fazer. Quem é o mais novo, o arconte, que ficou com a responsabilidade do último também de entregar, do vento, de entregar o fogo, entregar o governo para o fogo, porque Yaldabaoth é do fogo, é o Deus do fogo, é o meu Deus. Como é que o que ele fez? Ele apagou o fogo, a primeira coisa é esconder a visão do fogo. Você não vê o fogo, mas você vê o calor dele, né? Você sente o calor dele. Então você sabe que ele está ali por causa do calor. Então, só que não está vendo. Beleza? Então ele escondeu um lado, que é o da visão, e trabalhou nos sentimentos. Esses sentimentos foi que ele botou fogo, queimou. Então você não via, mas o sentimento ardia. E quando ele ardia, você entendia. E aí você começa a entender, a partir de um corpo humano, dentro de um corpo humano, você começa a entender o que é ser um humano. Aí você tem vários sentimentos que podem ser testados em você como humano, e alguns deles você gosta, outros você não gosta, mas ficou por conta própria sua. Você não pode culpar um arconte, principalmente um arconte nível Yaldabaoth, Sabaoth, os draconianos, como maus. Isso só foi permitido porque Sabaoth não estava aqui para se defender, porque ele tinha sido aprisionado. Deu para entender? Ele ficou mais de 2.000 anos aí aprisionados. Desde a criação da humanidade, ele foi retirado porque o humano foi feito para orientar, para ele orientar. E quando ele ia chegar para orientar, né, porque ele veio de Nibiru, tá, ele está vindo de Nibiru e vai acordar de novo o dragão aqui. O que acontece? Quando eles chegaram, que Nibiru chegou, que Anu chegou, que os Anunnakis chegaram aqui, certo? Que os Anunnakis chegaram aqui. Eles já tinham acordado o ser humano. Ou seja, Yaldabaoth chega primeiro, acorda o ser humano, né, como Samael, como Samael, que é a parte mais baixa, menor, né, que isso aqui é um Alpha Draconis, acorda o ser humano para fazer aquilo que eles tinham que fazer com aquilo que eles tinham nas pernas, no meio das pernas.
que era para fecundar e gerar mais gente para eles poderem trabalhar, porque não tem mão de obra. Precisava procurar ouro. E não é ouro físico, mas o físico dá para você entender o valor do espiritual. Então, você recebe muito dinheiro para entender o valor que é ter dinheiro. Compreendeu? Você tem que entender que o ouro não é o físico, não, o físico materialista, não. Esse é o materialista odioso. Não, não. O material não foi feito para a gente se auto-endeusar pelo poder que carrega. Isso é arrogância, isso é ego. Eles não estão interessados atrás deste ouro, de quem fica mais rico e deixa os outros mais pobres. Eles não estão. Isso é animal demais para eles. Esse é o início que era aceitável, porque são os animais aprendendo. Então você tem que dar um desconto e um tempo para nascimento. Mas depois do tempo decorrido, que é um tempo que está estabelecido para o nascimento de alguém, já deveria, não pode ser débil. Você entendeu? Não pode ser uma alma débil. Ela tem que acordar naquele tempo decorrido. Se ela não acordou, é porque o ovo está choco. Chocou. Aquela alma ali já não vai sair mais do jeito que eles esperavam. Então, o que eles fazem? Utilizam ela como corte. Corte, ou seja, usam ela, ela pode ainda ser usada para acordar outros, esquentar o ovo de outros. Mas depois que ela esquenta, tipo o patinho feio lá, do ovo do patinho feio, que não tinha ninho, parece que mataram os pais dele, não tinha quem o chocasse, mas ele era muito importante para quem o criou. Então colocou para outra família de aves também, mas menor, de arcontes menores, para poder chocar para eles aquele ovinho que eles é tão importante. Deu para você entender? Então eles fizeram isso. Eles, para não perder algumas almas, colocaram ela na casa de outros, na ligação com outros que não são da família, mas que pediram para ser, né? Pediu para ser. Então estava lá no Monte Sinai também fazendo o pacto. Então, como eles também foram separados e espalhados junto com a família, então eles foram até na casa deles. Só é que nós somos uma coisa e eles são outra. Nós somos ovos de ganso, não somos ovos de pato. Nós somos ganso, somos realeza. Nós não somos pato. Não tenho nada com pato, você tem que entender. Só que o que acontece? Os gansos estavam nos palácios e os patos eram comuns, então estavam em todo lugar. Mas o sinal de realeza era ter gansos ali no seu quintal, no seu jardim. E aí ficava se contemplando ele sentado no jardim, era Palácio Real. Deu para entender? É essa consciência, eles querem que você entenda. Aquela matéria ali é só um reflexo do interior que eles querem falar com você. Aquilo não é importante para eles se você não entender o valor que eles têm. Senão você quer destruir, como destruíram muitos palácios. Hoje já não tem mais a realeza como era antigamente, porque dividiram os reinos. Eles foram divididos em vários reinos, então você não sabe quem é a realeza. Mas alguns foram mantidos realezas porque não abriram mão dela. Não abriram mão, e ele tinha direito de não abrir porque ele também faz parte. Só que aí você se sustenta a qualquer custo. E a qualquer custo, acaba sendo a qualquer custo mesmo. Você não tem mais misericórdia de ninguém que não aceita você, quem você é. Aí você vira um matador em série, por exemplo. Você cria matadores em séries para trabalhar com vocês. São arcontes. São arcontes. Preste bem atenção. Todo assassino aqui é ligado a um arconte que está se sustentando lá em cima a qualquer custo. E nós seríamos a ceifadura deles. Então, são eles que ceifam a gente aqui, arcontes. Mas nós estamos ligados a uns arcontes menores pela ligação animal que nós temos. Deixa eu entender o que foi, deixa eu explicar para vocês entenderem o que foi que aconteceu no passado. Yaldabaoth faz o templo, entrega para Moisés o plano, né, toda a planta. Ele, como arquiteto, constrói, diz como é que tinha que ser, como a madeira que tinha que cortar, como fazer para levantar. Então, todo esse processo ele sabia, ele ficou sabendo como fazer, montou e Yaldabaoth inaugurou.
Só que não era para fazer sacrifícios. Não era. Mas como vocês já entenderam que ele não veio com a gente, deixou a gente vir com um anjo dele, que é Sabaote. Deixou vir com o Sabaote tinha e tem as almas seladas na mão, mesmo espalhadas, ele pode puxar todas elas, porque ele é Satã. Então ele que separou, ele que junta, mas somente quando encontrasse a alma que ele procurava ligada a Sabaote, que se perdeu no meio das outras, que é Moisés, Moshe Rabbeinu. Ela foi perdida no meio da humanidade, jogada pelo mundo. Olha, tem mais de 8 milhões de pessoas, né? 8 milhões, não sei. Eu sei que tem 8 aí. E ela, como que encontra uma alminha? É como você encontrar uma agulha no palheiro. Então, o que que você faz? Você taca medo em todo mundo, pavor, terror, coisa de horrendas, porque ele tem que... Horrenda porque o divino aparecendo, entendeu? Isso é porque isso que é horrendo. Porque você não tem controle sobre o divino, mas achou que seria Deus. Isso é que é o problema, é terrível, né? Então, ele deixa aquilo vir até você para ver se você é Deus mesmo, ou seja, ligado a Deus, ligado a Yaldabaoth. Porque só se for dele que para, porque ele tem o poder, que é como uma pressão para um nascimento, para aquele ovo chocar e nascer, deu para você entender? É um choque para ele ver uma realidade que ele desconhecia e que tinha ligação com ele. Aí ele se percebe, se encontra, e aí eles encontram ele. Aí acabou o jogo, aí o resto tudo vai voltar ao seu normal por causa dessa pecinha que foi perdida, que foi a da baú. Encontrou o humano ligado a ele, encontra ele volta com o humano dele e o mundo acaba com essa palhaçada de vários arcontes achar que podem fazer o que quiserem com uma terra que não foi dada a eles. Sabaoth não é Deus da terra. Fez o papel de para mostrar quem ele era. E aí, quando você acha que Sabaoth você cai do cavalo, porque é onde você quer que ele não vai estar. Entendeu o jogo? Quando você quer que ele faça aquilo que você não faz, e ele seria o Deus para fazer, ele não é, então deixa você na mão. Aí você sofre as penalidades. Então, como ele não era, o que ele queria? Mostrar o Deus dele, que é Sabaoth. Aí ele via se você tinha. Se você não tinha, não podia fazer nada por você. Você ficava à mercê de si mesmo. Então, quem são essas almas? Quem são as almas humanas? São ligadas a animais da Terra, porque é o animal mais elevado. Somos nós, seres humanos. Prazer, nós somos a raça reconhecida, adâmica agora, reconhecida pelos Beliais de Sabaoth. Beleza? Isso tudo Anunnakimente falando, porque são pertencentes aos Anunnakis, Anu, tá? Esse jogo foi Anunnaki. Algo muito mais elevado de você entender. Só os arcontes que puderam, os arcontes menores também entenderam, só que pretos, negros. Aí ajudaram as brancas, que as brancas são femininas, ajudaram. Elas estão me dizendo que não são só femininas. É como Sofia, não sei se vocês já ouviram falar de Sofia, tem os dois sexos. Ela não tem um sexo só, então ela pode ser o que ela quiser. Ela pode mesmo vir em corpo de homem ser mulher e em corpo de mulher e ser homem. Ela tanto faz. Ela pode dar a esquizopatia que ela quiser no ser humano que ela quiser. Então, isso seria a sabedoria sendo dada a você. É mais elevado do que o outro que é só um. Você é dois. Você entendeu? Você seria dois. Então, você seria homem e mulher. Mulher e homem, mais ou menos assim falando, entendeu? Então aí você tem um poder maior de experimentar uma outra da sua espécie. Bom, isso não é uma coisa que me interessa e eu sei o que eu estou dizendo, que a família não se interessa em deixar de ser aquilo que ela é. Também não desfaz disso, porque isso é de Sabaoth, isso é de Satã, isso é de um alienígena que está trabalhando na nossa humanidade. Então você não pode desfazer dele, que vai dar problema para você. Ele vai soltar divindades para te tratar. E se eu fosse você, eu não queria conhecer, não queria experimentar. Bom, cada um com o direito pessoal que tem, né? É o tal do livre-arbítrio que tem que acabar. E esse livre-arbítrio dele pensar do jeito que ele quer, vai acabar aí. Bom, o que acontece? Eles pegaram e fizeram esse processo. Só que o processo acaba quando você encontra Yaldabaoth. E ele foi encontrado, ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Eu só me curvo perante ele.
Tá? Não tem Sananda, não tem Sabaoth, não tem ninguém. Acabou. É só Yaldabaoth, não Sabaoth. Beleza? Então, o que que acontece? Esse templo foi montado, todo estruturado na consciência de Moisés, que é uma alma, tá? Ela está de volta também, porque como é a alma dele, escolhida por ele para dar o conhecimento que foi dado. Então ela tem que estar de volta, senão não dá para restabelecer o templo. E esse estabelecimento do terceiro e último templo, ele tem que ser de maneira que não tenha mais sangue nele. Mas para você não ter mais sangue, ele tem que ter sido sanguinário. Para você entender, senão você não entende o que é ser. Você precisa da oportunidade de experimentar um lado para entender o outro. Você não pode ter problemas em dar um lado para ele, que ele não tem, para ele experimentar e saber se é isso que ele quer. Só que tem coisas que você faz que não tinha como desfazer aqui. O arconte tinha que ser levado para lá para ser tratado. Aí eles tiravam o arconte menor, que é você, juntamente com o maior, e o maior ficava sobre a tutela de tratar o menor. Olha para você ver, que doideira. Você ficava na mão do seu arconte governante. Ele levava você ao tratamento dele porque ele queria uma coisa de você e você não estava alcançando. Aí ele retira para tratamento. Deu para entender, né? Pronto. E esses arcontes são assim: todo arconte menor e maior estão ligados ao animal. Como eu disse, só Satã que conseguiu se safar dessa, porque a imagem humana foi feita dele. Então ele é a imagem maior da imagem menor. Você entendeu? Por isso ele pode se tornar Deus dos humanos, porque foi dele que foi feita a imagem dos humanos, né? Então são dos pleiadianos, compreende isso, né? Então os pleiadianos receberam o direito, que são os arianos, de sétimo lugar passar para primeiro, com Sabaoth, já que Yaldabaoth saiu. Beleza? Eles são do sétimo lugar, mas que vieram transferidos para o primeiro, que são os arianos, no lugar de Libra, no lugar de Libra, que é a balança. Então, eles não podiam usar Libra, claro, porque Libra teria que ser desaparecido, né, sumido, porque Libra está como Yaldabaoth, e usado por Yaldabaoth, porque tudo que era dele, com a ausência dele, passa para a mão de Sabaoth, que seria Satã, entrega para a mão dele. Aí o que ele faz? Ele fica coordenando abaixo de o planeta abaixo de Libra foi né? Na verdade, Escorpião. Então, Escorpião foi usado pelos arianos ou os pleiadianos de Pleiades. Então, a morte é feminina, porque em Escorpião ficou o governo feminino de Tiamat através de Lilith. Então Lilith ficou com as escorpianinas que apagam o fogo dos dragões ligados à água, ao prazer. Então elas sabem dar prazer e gostam do prazer que dão. Então elas não comem só homem, comem homem e mulher. Ela passa a régua em tudo. E come dois homens, vira uma bagaceira aquele lugar lá. Vira uma bagaceira. Eu estou falando do que eu sei e não quer dizer que eu participe, que eu concorde. Isso foi feito porque Yaldabaoth saiu e Sabaoth pôde fazer o que ele queria com quem ele tinha na mão. E foi isso que fizeram. Então, não quer dizer que eu concorde. Eu não aceito que dê o nome de Sabaoth essas coisas feitas de Yaldabaoth, essas coisas feitas por Sabaoth, tá? Porque foi feito para reconhecimento de quem ele é, e ele não é isso que ele é. Então ele tinha que fazer o contrário mesmo, mas refletido aqui como coisa boa. Não é doido? O mais doido é você achar que é bom. É terrível, né, cara? É um arconte, cara. Um arconte tem poder pra caralho, cara. Você não sabe com quem você está mexendo. De verdade. Então, esses arcontes, eles foram tratados da seguinte maneira. Quem queria participar da conscientização das almas de Israel, Israel está ligado à natureza, está ligado ao planeta, né? Então, esse arconte ficou com todo o animal da casa. Então, o que ele fez? Ele
colocou o animal para dentro. Alguns ele não aceitou. Por exemplo, sacrifício de jumento ele não aceitava, não podia. E tinha umas qualidades também. Se pegasse aquele bezerro de 1 ano e tivesse usado ele para outra coisa, você entendeu? Ele não podia ser sacrificado. Ele tinha que ser virgem, digamos assim, de trabalho. Ele tinha que ser também de 1 ano de idade, porque era um tempo de nascimento que eles queriam para gerar o humano através dele. Então, a alma animal humana está ligado a todos aqueles animais que foram sacrificados no templo. Então, veja quais são os animais que eram permitidos o sacrifício, a ovelha, os equinos, né? Ele tinha que ruminar, ele era ruminante. Ele tinha que ser ruminante, tá? E tinha que ter o pé fendado. Tinha umas coisas. O porco, por exemplo, não podia ser sacrificado. Ele ruminava, mas tem fenda, né? Tem fenda. Então, tem fenda no pé, perdão, tem fenda no pé, mas não rumina. Ele não rumina. Esse é o porquê que ele não... acho que estão 4 animais que passariam pelo critério dos draconianos, mas não passam porque só tem um lado deles. Tipo, tem o pé fendado e não rumina, ou rumina e não tem o pé fendado. Por exemplo, o cavalo. O boi já faz as duas coisas. Tem um pé fendado, tem 2 lados do pé, dividido em 2. Ou seja, ele anda com os 2 lados, então dá para trabalhar com ele. E rumina, quer dizer, ele aprende aquilo que ele come, que ele passa, que ele sente. Você entendeu? Ele rumina, ele consegue trazer de volta aquilo, mastigar tudo de novo e engolir e jogar para o outro lado num estado melhor, para ele digerir. Entendeu? Pronto, esses animais podiam ser sacrificados. Então, o que acontecia com o sacrifício dele? Ou seja, uma pessoa cometeu um pecado de morte, do qual um arconte poderia ser solto para ele por Yaldabaoth, ligado a Saturno, que é a religião de Saturno. Aí o que acontece? Ele, como havia o templo fazia essa facilitação, ou seja, trocava o animal pelo humano, ou seja, entregava aquela alma animal que estava sendo morta por ele ali, porque ele trazia um animal para ser morto. Então, ou seja, esse animal aqui que eu quero que troque por mim. Ou seja, mata ele para ele vir me ajudar. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Então, ele pegava a alma daquele animal que ruminava, que tinha aquela permissão draconiana, né, para se alimentar dele, pegava aquilo ali e unia o humano, fazendo o sacrifício dele a favor do humano. Então, o humano não morreria, porque aquele animal iria passar, a partir de então, a ajudá-lo, a conscientizá-lo daquele pecado que ele tinha cometido. Você entendeu? Aquele pecado que ele cometeu, que daria morte para ele, e agora aquele animal vai ajudá-lo, e também aquele animal passaria a aprender com o humano e, claro, se tornaria humano com o tempo. Ou seja, faria a parte animal do humano, conscientizando e protegendo ele daquilo que ele fez ou faz. Você entende o sacrifício? É isso, é um pelo outro, para que o outro que foi sacrificado te ajude a não morrer mais nesse sacrifício. Simples assim. Então foi isso que aconteceu. E nós temos metade nossa animalesca. Então cada um usa o seu animal como lhe bem aprouve. Uns entregando eles à morte por falta de consciência ou porque não quer ter consciência, e outros não. Outros protegem o seu animal porque os animais dele, ou seja, o sentimento dele, já estão bem adestrados, ou seja, entenderam o que é ser animal e trabalham bem com isso, fazendo então uma consciência pessoal com o humano. Então é um animal inteligente, então já não é mais um animal, porque animal não tem inteligência, né, cara? Animal é burro, animal não aprende. O animal você pode falar com ele tantas vezes você quiser, ele não está nem aí para você, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia. Ele não aprende, ele não tem capacidade de aprender. E a religião prendeu os animais dentro do cercado, para que elas pudessem ser mantidas, claro, né? Para manter aquela situação religiosa na Terra. Mas, como eu disse, isso acabou, porque o conhecimento animal
se transformou em humano. Então nós temos o humano, que o animal para eles é o justo. O justo demais é animal demais, né? Pois é. Então, a justiça foi reconhecida por alguns animais que foram sacrificados no templo e passaram a trabalhar com os humanos. Então, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, ele tinha que dar o animal segundo as suas posses. Era assim que tinha que ser, porque você não podia dar um arconte menor para cuidar de você, sendo que um arconte maior estava te sustentando, ou seja, você tinha poder no mundo financeiro e estava dando uma coisinha, tipo dava uma rolinha, uma pombinha, para sacrificar por você, sendo que você tinha dinheiro e tinha posses para dar um búfalo, por exemplo, um boi, por exemplo, né? Então eles não aceitavam isso, era de acordo porque o animal que você sacrificava era um animal de poder que iria também te ensinar. Então assim a humanidade começou a trabalhar com os arcontes como governantes. Então aqueles ligados à realeza, que tinham um selo, que tem um selo, que são 144 mil, que são draconianos, ficaram com os arcontes maiores. Então quando eles morrem, eles têm um poder sobrenatural, que são os arcontes, foram feitos agora os reconhecidos, né? Os arcontes das sombras. O povo das sombras foi reconhecido como arcontes do sol. Então eles agora estão no poder e no governo. E estão retirando aqueles que eram brancos, são brancos, né? Na verdade, são arcontes da lua, são arcontes ligados a Sabaoth, que guarda o Shabat, o sábado. E esses arcontes estão sendo retirados do governo porque já trabalharam o suficiente para encontrar o que eles queriam da gente. Encontrou, não tem necessidade de continuar, entendeu? Isso é uma coisa de arconte, isso não é mais humano. Então isso é coisa de alienígena. É coisa de Yaldabaoth e Sabaoth, que ficaram com um lado. Beleza? Dos Anunnakis. Eles foram reconhecidos e, ao mesmo tempo, reconhece quem os criou, que foi Enki. Único que pode parar com tudo aqui, porque todo o jogo é dele, foi ele que materializou a consciência de Anu, o pai, ele trouxe a matéria, então ele é o filho amado que recebeu a terra por governo. Então toda a humanidade é a raça dele, criada por ele para o governo dele. Ele agora ele volta, retornando, e o único jeito de saber que ele voltou e está aqui foi quando o mal que ele criou, ele mesmo criou, fosse reconhecido como bom. Porque não era mal, porque era ele mesmo. Só que a justiça elevada de Yaldabaoth foi a mesma elevada contrária de Sabaoth, para um mostrar o outro. Então um se torna trevas e o outro se torna luz. Sempre que um vira luz, o outro tinha que virar trevas ao mesmo tempo. É automático, porque enquanto não encontrasse o humano que eles procuravam, não podiam ter paz. Entende? É uma briga de arcontes, é uma luta de arcontes aí, só para vocês entenderem. Então são arcontes que trabalharam com animal, porque eles foram considerados animal justamente porque Satã parece com humano, é branco ainda para piorar. Deu para você entender? Então Satã ficou com a lua, com os brancos e Yaldabaoth, né, que é o nosso Deus, é o Deus da terra, ficou com o preto, que são agora os das sombras que vão governar a humanidade, independente se ela quer ou não, porque não tem livre-arbítrio. Nunca teve. Só deixaram você pensar que tinha para você parecer o que você é. Então eles puderam catalogar você e ver quais são os sentimentos que lhes interessam e os que não interessam em você. Então você pode ser descartado ou não. Se você não for descartado pela consciência que você carrega e eles querem aproveitar ela de você, você será possuído. E não tem por que você achar ruim, porque quem acha ruim de morrer, de não morrer, né? É o Sananda. Porque a ideia dele é que todos deveriam morrer para se curarem do mal de terem sido criados na matéria. Ou seja, que todos ficassem sendo espiritualizados e não materializados. Então, para ele, o ser humano deveria ser exterminado e ficar todo mundo no estado espiritual. Só que não faz sentido, né? Porque tem um lado da matéria e o lado da matéria tem que ser preservado, que é o lado que ficou com os sentimentos de Yaldabaoth. E esses são 144 mil selados.
Eles têm que ser encontrados, eles são ligados aos animais, são 12 tribos, todos eles ligados a um animal, que faz a parte inferior dele. Mas são animais muito mais inteligentes do que você pode sequer pensar. São arcontes, foram reconhecidos como arcontes. Então eles têm uns poderes bem interessantes, bem interessantes. São pares, são machos pretos e fêmeas brancas, que são esposas, né, são casados, e quando eles retornam, eles se unem, vira um arconte maior, eles se juntam a um arconte maior, que é a Adabaoth, e a Terra é transformada de imediato após isso. Acabou toda e qualquer divergência de opinião, acabou qualquer superior aqui, acabou qualquer dificuldade de vida aqui. Beleza? Porque a dificuldade está entre uns que são maiores e melhores que outros, que são piores e inferiores a outros. Eles mesmos se aceitaram. Então ficou assim. E assim está até hoje. E agora isso acaba porque não há lados. Não há lados. Tem que entender, não há lados. Existe só um Deus com os dois lados. E Adabaoth trazendo de volta a humanidade ao seu estado natural. O estado de ser ligação de mundos, tá? Mundos brancos e mundos pretos. Só existe isso aqui. O resto das cores foram criadas depois. Beleza? E agora a última cor, tem que se deixar claro, que é a cor rosa, que é a cor que gera o arco-íris na sua completitude, a oitava cor. Beleza, gente? A oitava cor de Adabaoth é o rosa. Ele permitiu que houvesse o rosa aqui. Aquela coisa que você não gostaria de ser, mas tem que respeitar, porque ele é muito mais poderoso que você, já que ele faz uma coisa que você não faz. E também não queira fazer para se superiorizar, tipo mostrar que eu faço melhor e se tornar aquela coisa horrenda na sociedade, porque também não será aceito. Isso também não será aceito. Tá? Então aqui ninguém está querendo dizer que por eles serem superior, que todo mundo deveria ser iguais a eles. Não. Cada um fique no seu lugar, que é o melhor lugar para estar. Então, cada um tem o seu dever de ser aquilo que é. E não tentar ser outra coisa que não é, porque vai dar esquizopatia. Eu respeito todo mundo que tem uma opção sexual de vida dele aí, porque eu entendo. Ninguém precisa me explicar. Eu entendo, já me explicaram. E eu aceitei que é perfeito. Pronto. Então, ele fica na dele, com a superioridade dele, porque ele vai fazer uma coisa que eu nunca vou fazer, então eu sempre vou precisar entender-se com ele, porque ele sempre vai fazer uma coisa que eu não vou fazer, que é a capacidade dele, não é minha. Então, eu vou estar sempre aprendendo com ele, e ele vai estar sempre aprendendo comigo de ser uma coisa que ele não é, porque agora ele é dual. Ele tem dois lados, que eu não tenho, eu tenho só um. O meu outro lado é minha mulher, ou melhor, as minhas mulheres, porque eu tenho mais de uma mulher. Eu não tenho só uma mulher. Então tem que entender isso. Beleza? Tem mulheres que gostam de mulheres que estão bem com isso. Isso é permitido por Adabaoth no governo mundial único dele aqui. Então você tem que entender o que pode e o que não pode aqui para não vir uma de santo. Os animais entenderam o que pode ser feito e o que não pode ser feito porque estão ligados ao animal maior, Arconte, e Adabaoth, que é um dragão. É o dragão de Israel. Beleza? Que formou a nação de Israel, que estabeleceu de uma fornalha de 3 dias Abraão. Beleza? É as almas de Abraão, são do fogo. E dele veio as 12 tribos. E as 12 tribos são ligadas a 12 animais que têm 12 pedras, tem 12 arcontes, que são colocadas no peitoral do sacerdote, o único do qual transmitido a vontade dele aqui, de Adabaoth, tá? São irmãos. Irmãos, como irmãos? Moisés e Arão, os dois. E eu já sei onde está a alma de Arão. Estou doido para ir lá encontrar com ele, mas não me deixam. De jeito nenhum. É foda, né, cara? É foda. E eu doido para encontrar com ele e não deixa. Mas fazer o quê, né? A gente tem que esperar. Mas eu estou pedindo, gente, pedindo para os draconianos para que me permita abrir a escola de cabala de verdade para vocês estarem lá e aprenderem aquilo que religião não ensina a vocês, né? A verdade. Aqui ela é nua e crua.
sem florear, tá? Sem florear. Então, quem precisar aprender tem que aprender. Não importa de que lado ele vai ter que aprender o animal dele, de que lado o animalzinho dele vai aprender, né? Mas vai ter que aprender. Se ele é da família, ele tem que aprender. Se ele tem um selo na testa, tá sossegado, porque só precisa ser desconectado dos arcontes errados, que carregam sentimentos que não são da Terra, são de aliens. Esses sentimentos de aliens serão retirados. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade não é da humanidade, mas foi colocada na humanidade, que é uma forma de você aprender que tem um aliens que está vindo pegar você. Então, tem ansiedade, ciúme, tem uns sentimentos aí baixos demais, nível baixo, que não vão poder mais ficar aqui porque são sentimentos aliens da máfia casariana. Todos eles serão retirados. São 49 alienígenas de máfia, que montou uma máfia para manter aquilo que eles ganham em você, que é a vida. Tá? Então, ganham de você. Então, eles gostam de beber o seu sangue e comer a sua carne. Então, para isso, eles não iriam deixar você se livrar deles como bonzinhos assim tão fácil, porque eles não são bonzinhos, são muito malzinhos, por sinal. Então, eles não querem que você saiba, para que eles possam continuar no governo que eles acham que vão continuar para toda a eternidade. Só que acabou a eternidade deles, começa a nossa, e a deles acaba. Eles não continuam mais, porque não tem mais nenhuma entidade que os apoie, ou seja, nenhum arconte maior ligado a Yaldabaoth, a Sabaoth, aqui para te proteger. Então você pode chamar Yahu, Yahu, Yahu à vontade, ainda mais se você vem de uma religião que foi contrária, agora só porque disseram que o nome dele é Yahu, você agora passou igual o cachorro ou igual o gato, chamando por ele, Yahu, Yahu, Yahu. Não, é Yaldabaoth. Não, só porque tem Sabaoth, não quer dizer que seja o mesmo, tá? Então você tem que entender, a partir de agora, que você trocar de Deus como uma forma de sacrifício, porque a única coisa que você vai fazer é se sacrificar, porque já que você está transferindo a consciência de um Deus que você carregava, que é você mesmo, para outro que agora você descobriu que é o nome dele. E ele não estava aqui, então você poderia se oferecer em sacrifício a ele, ou seja, cometer um monte de pecado, um monte de coisa, um monte de trem esquisito, e agora achando que ele seria o Jesus da sua salvação. E ele não aceita isso não, então você vai ficar sozinho, mesmo chamando o nome dele. Ou seja, vai piorar a sua situação. Deu para entender, né, gente? Então, não adianta só trocar de Deus. Você tem que trocar de você mesmo, ou seja, os sentimentos que você carrega, que manteve aquele outro falso Deus de pé. Vai ter que reconhecer isso. E aí tem dois tipos de reconhecimento. Um, que se quebranta, e outro que se arrogancia, não sei se tem essa palavra, que se torna arrogante, que se torna revoltado. E aí ele não quer ser aquilo que você está vendo nele. E se ele não vai ter problema, com certeza. Ele vai ficar tranquilo porque ele não é, ele vai continuar sendo o que ele é. Ele não vai nem se afastar de você. Agora, se ele realmente é aquilo que você falou, aí ele vai ficar magoado com você, vai se afastar de você porque você falou uma verdade que encontrou com ele. É simples assim. Não tem outro parecer. O parecer deles é justo e simples assim. Se ofendeu, é porque realmente é você. Agora, se você foi uma coisa que você não é, também não tem problema. Você foi e aprendeu. Isso é digno. Aprender é digno. Você aprendeu. E é louvável aqueles que aprendem com aquilo que falam, porque viveram. Então, eles sabem o que estão falando. Deu para entender? Isso todos nós temos que compreender aqui, beleza, gente? Nisso, eles ficam com raiva, ficam com muita raiva, mas o problema é deles. Olha, vocês entendendo isso, abre um leque enorme. Todos nós temos almas animais ligadas a nós. Tem gente aí, por exemplo, você, Regiane, que fez essa pergunta aí, por que os animais, que é o número 17, né? Número 17, 718, justamente Yaldabaoth, é os animais. Ficou com a última etapa, porque é a ligação sentimental humana aqui. O humano é ligado a um animal,
seja ele um animal burro ou um animal inteligente. O animal inteligente aprende rápido. Ele só começar a sentir alguma coisa que ele entende rapidinho que ele está errado. Ele não está afim de apanhar. Então ele muda a direção do caminho dele fácil. Agora, quando é burro, ele se entrega à morte como sacrifício para o falso Deus, que é ele mesmo, como se Yahvé ou Sabaoth fosse apoiá-lo nisso. Ele não entendeu que acabou o jogo, isso foi feito. E Sananda, né, que é uma entidade intermediária aí de Jesus, ele agradece, ele tem que ser honrado e reconhecido, que é Satã, ligado a Satã, que ele tem que ser reconhecido pelo bom trabalho que ele fez na nossa humanidade. Ele não fica triste por estar perdendo o jogo, porque ele queria perder, mas ninguém nunca venceu ele. Então, quer dizer, ninguém nunca encontrou o nosso Criador, que é Enki com o seu arconte Deus, Yadabaoth. Então, lascou. Nós sempre tomamos nas costas. Sempre fomos tratados como laranjas e lixo do universo. Um povo que deveria ser extinto, uma raça que deveria ser extinta, a ideia de Enlil prevaleceu. Compreendeu? Pronto. Mas por quê? Porque foi uma raça criada com animais. Então ele só queria o racional. Só o racional é interessante, mas o animal não. O animal sentimental dele é muito forte e muito impulsivo, né? Porque ele tem as suas ligações de consciência que ele sabe o que fazer, porque o animal sabe o que fazer. Ele não tem a inteligência do humano de pensar em fazer outra coisa, mas aquelas que foram gravadas nele, a base de que é nascer, crescer, comendo, né? Porque só pode crescer comendo, então ele tem que lutar por comida, procurar comida, comendo, cagando, porque tem a merda dele também no mundo, que ele também não pode ficar só com ela, ele tem que expelir ela, tem que deixar ela no mundo, porque aquilo que ele comeu, que ele aprendeu, ele tem que deixar aqui, e sai para também procriar, para deixar descendência, para que a alma dele também possa voltar. Você entendeu a ligação? Então eles fazem só esse serviço no mundo, não tem outra coisa para fazer. E é isso que a humanidade basicamente faz para aprender, para ser racionalmente humano, que é conhecendo os animais na sua essência, e a essência que você gera depois disso é a superior, é que cuida daqueles que você agora vê que é inferior. Beleza? Então, essa é a ligação animal que não tem como perder, porque é a semente da vida aqui, é a dualidade, é a necessidade. Então, nós precisamos mantê-la aqui, ela vai ser mantida para sempre aqui, até porque o grande animal, o dragão, o animal dos animais da Terra, retornou. Vai poder ficar aqui conosco sem precisar continuar com o Nibiru. Nibiru acolheu eles. Eles andaram e andam com eles, Nibiru, tiveram que fazer esse percurso aí, mais de 3.600 anos, mas sempre quando voltam, voltam com a disposição de ficar aqui. Então eles sempre que voltaram, até agora, depois de 5.700 trabalho pedrada, depois da construção do templo, né, que foi quando puderam ficar aqui um tempo com a gente, 40 anos, além, né, dos tempos do Egito ali, quando puderam voltar para pegar a família, depois desse tempo nunca mais puderam retornar à terra, porque tinham sido retirados, já que Yadabaoth perdeu o jogo no Monte Sinai, aparentemente, deixando com Sabaoth o poder de conscientização. Então ele fica na terra, fica próximo da terra, fica aqui acima da terra, mas ocultamente falando, sem que a gente soubesse, fazendo tudo escondido e conscientizando e caotizando com os arcontes que ele foi criando. E enquanto fazia uma elíptica lá de Nibiru, quando eles retornam, é para saber se tinha alguma consciência que reconhecia o nome dele, reconhecia ele, quem ele realmente era, e não o mal que o fizeram dele, né? De propósito. E não tinha, então sempre havia uma destruição quando vinham aqui, então isso ficou gravado na nossa consciência. Muitas pessoas têm medo da volta dele porque sabem que alguma coisa vai acontecer com a Terra, já que ninguém nunca encontrou, não tinha encontrado o nome do nosso Deus fora de Israel. Então, só aquele que circuncidava, que era falado o nome dele,
no ouvido, ao qual ele ia pesquisar, ia aprender, ia saber, ia ter contato e tudo, e pá, mas lá dentro do cercado, e lá ele também não saía se quisesse falar isso para fora, já que ele aprendeu dentro e não fora. Então, o nome dele só é válido mesmo se encontrado do lado de fora, porque do lado de dentro ele é falado depois da suposta conversão para alguns. Alguns realmente voltam para casa, porque são draconianos mesmo, mas só que não era para voltar se convertendo a um Deus que não é Deus, Sabaoth, guardador do sabate, do sábado. Você entendeu? É para encontrar do lado de fora. Aí sim, o nome dele encontrado aqui, ele pode trazer de volta aquele que ele mesmo separou, que ele mesmo espalhou, que é o Israel de Deus. Quem é Deus? Yadabaoth, o Israel de Deus. Aí o Israel de Deus retorna com as 12 tribos ligado a animais, como eu disse, ligado a pedras, tá? Ligado a pedra e ligado a árvores. E tem isso também, ligado à mata, né? Ligado às entidades da mata. Muito legal, muito interessante saber de tudo isso, tá? Porque os animais estão na mata, então, né? Aqui é um planeta animal. Tem muito verde e deve ser conservado verde, tá? O verde tem que sempre estar entre nós com muita abundância, muitas árvores, muita sombra, muito frescor. Isso tem que ser mudado, essa estrutura que fizeram na nossa terra aqui. Alguns lugares são muito bonitos, mas outros são muito feios. Isso tem que ser mudado porque agora o governante único da terra voltou. Beleza? Então se prepare. Terminando aqui, estou me lembrando que existe uma coisa para falar para vocês antes de terminar essa aula aqui. Obrigado, Regiane, por fazer essas perguntas aí. Quem tiver perguntas, faça, porque nós teremos o prazer de responder. Então vamos lá. Tem uma coisa aqui que eu tenho que avisar vocês, que me avisaram aqui, para deixar isso registrado, tá? E vou deixar registrado nesse áudio aqui, quando vocês precisarem passar para alguém que nós já sabíamos e tínhamos avisado, caso isso aconteça, tá? Caso aconteça, então eu vou deixar aqui que nós já avisamos por que iria acontecer. A não ser que alguém ganhe no tribunal alguma coisa que impeça isso, do qual acaba atrasando a gente. Vamos ser bem sinceros, a não ser que seja uma coisa muito grandiosa mesmo, que além de ajudar, libera. Porque tem que liberar, gente. Nós estamos presos hoje, gente. A escola, os bidotados, está presa hoje, não pode ser estabelecida ainda, porque está faltando condição financeira. O financeiro está faltando, só falta isso. Porque conhecimento não falta para passar para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí. Então, nós temos muito conhecimento para passar para vocês e entidades estão querendo devolver o conhecimento de vocês, que pertence a vocês, de volta. Beleza? Então, a gente quer fazer um minian, a gente quer fazer algumas coisas aqui que está sendo impedido. Está sendo impedido, e devolver também os utensílios de vocês, dos arcontes, que estão ligados aos arcontes menores, mas que se tornam maiores pelo reconhecimento de quem são. Então, vocês têm utensílios que são seus, que devem ser devolvidos a vocês pelo poder que vocês carregam, e com consciência agora de Yadabaoth, que é o Deus da terra, você vai poder usá-las para ele, para a glória dele, para glorificar ele. Então ele pode te dar de volta, porque acabou o livre-arbítrio. Você vai fazer por ele e para ele, entendeu? Então não tem problema de te entregar de volta. Então os meus foram entregues, só falta um, que esse aí só quem vai poder dar é o judeu que ficou lá guardando a Torá, que é a tribo que ficou aprisionada com o Benjamim, aguardando a nossa volta. Então, eu não podia colocar esse enquanto eles não me autorizassem. Mesmo eu não sendo circuncidado, eu poderia colocar, tá? Porque eu também não tenho interesse de ser circuncidado, não tenho nenhum interesse. Isso é uma religião, isso é bom para saber só quem é o judeu, tá ótimo para mim. O israelita não tem necessidade disso. É Benjamim e Judá que foram circuncidados. Nós não precisamos de circuncidão, precisamos de reconhecimento do nosso Deus, porque ficaremos com a terra, com toda a terra, para cuidar dela, como sacerdócio. Então nós não precisamos de conversão, nós somos o que somos, não precisamos converter a nada. Quem converte aí é a religião, beleza? Então, onde estamos, ficaremos, porque o que vale é o reconhecimento da alma, não o reconhecimento de um pau, tá? Só porque a gente gosta de sexo, não quer dizer que a gente tenha que ser circuncidado para dizer isso. Beleza? Então, só para você compreender essas coisas. Então, o que acontece? Como
a gente está precisando dessa condição financeira para fazer tudo o que eles querem que seja feito, porque são os draconianos que querem, né? Que são os filhos de Yaldabaoth, querem que seja feito. A gente precisa de condição financeira. Aí eu fui descobrir ontem, com esse conhecimento aí que eu passei para vocês, dos arcontes, que os arcontes ligados aos Estados Unidos, né, que fizeram o governo do medo, o caos do medo, e ficaram também com a moeda do medo. A moeda mais sangrenta que existe aqui é o dólar. É um ouro negro. Ou seja, eliminou os arcontes negros das trevas. Tá? Eles tiveram mais poder de eliminar a consciência deles e mantiveram eles aprisionados, tendo que trabalhar para eles, para proteger a terra, mas para eles. Então eles só faziam o que eles queriam através de Sabaoth, que era aquele que ficou com a responsabilidade, né, de entregar o governo a Yaldabaoth. Isso já entenderam. Pronto. Então, eles ficaram com esse poder e não passaram para ninguém. Então, a arrogância prevaleceu. Então, tem a arrogância do amor e tem a arrogância do ódio. Então, só ficou sendo visto pelos arcontes maiores, que são os 6 Beliares. Então, eles separaram quem queria usar para um jeito e quem queria usar para outro jeito. Então, assim, eles foram enviando de volta aqui e reconectando de forma que era trabalhado nossos sentimentos, né, como são até hoje. Bom, como terminou, a gente precisa daquilo que é nosso de volta. Nosso, é de direito, eu não estou pedindo aqui coisa dos outros, não. Estou pedindo aquilo que é meu, que eu sei que é meu, que é de direito meu e de direito da família, quando ela se reúne, que é o que nós vamos fazer. Reunir a família, então a família tem direito de receber de volta tudo aquilo que é dela. E uma das coisas dela é a condição financeira que nós tínhamos antes, que foi perdida. E nós queremos ela, nós reivindicamos ela, até porque não é para nós, é para ele, para a honra e glória dele de Yaldabaoth. E estão segurando. Aí eles me disseram que quem está segurando isso de liberar o nosso dinheiro é os Estados Unidos, por causa do dólar que vai para o buraco. Claro, né? Vai para o buraco. E aí, como para o buraco, vai o país, o povo, vai tudo, né? Vai tudo para o buraco, né? Fazer o quê? Isso é uma coisa que eles têm que aprender. Deram, quem deu tem que saber o que deu, para ver se quer continuar dando. Né? Ele não aprendeu, o povo não aprende, então paga por ele. Então, o que parece que dia 14, me parece que dia 14 é amanhã, se eu não estou enganado. Dia 14 é amanhã. E amanhã está previsto, foi previsto, porque isso já aconteceu, tem que entender isso já foi uma linha do tempo, isso já aconteceu, por isso que tem gente que consegue ver o que aconteceu e volta e fala que foi viajante do futuro, foi lá ver o futuro, mas não passa de uma viagem astral. Ele viajou astralmente para uma consciência futura que já aconteceu. Ele foi colocado no passado. Ele foi colocado no passado, mas ele está mais passado ainda. Então ele fica vendo o futuro dele mesmo. Você entendeu? E aí o que eles fazem com isso? O que eles querem com isso? Que você saiba e que ajude. Bom, eu entendi que isso seria preciso caso eles não liberassem a gente. Você entendeu? Foi isso que eu entendi com os draconianos. Olha, a gente está tentando de tudo, está falando com eles, está dando dicas, eles não querem liberar de jeito nenhum. Eles são arrogantes, você entendeu? Arrogante. Não quer sair do trono, não quer reconhecer, não quer aprender. Ele não precisa aprender, como se ele que tinha que ensinar. Então o que acontece? Parece que isso é necessário. Então, a costa oeste dos Estados Unidos seria, né, digamos seria, porque eu não sei que pode acontecer alguma coisa, seria devastada por um tsunami. Se for, vocês têm que entender que foi por causa de tentar conversar e tentar explicar e tentar mostrar. São arcontes e arcontes, tá? São coisas de arcontes aí. E eles não querem ceder, não querem aprender, não querem se curvar perante a Dabaú, né? Preferem ficar com Sabaoth, né? São judeus. Na verdade, são todos judeus disfarçados. A moeda do dólar ficou na mão dos judeus, tá ligado, né? É os judeus que governam aí. Foram para Manhattan, foram lá para os Estados Unidos, lá, foram fazer Wall Street, beleza? Só para vocês entenderem aí. E aí eles ficaram com o caos, o caos da destruição. Ficaram com o caos da destruição. E o terror. Então, essa moeda perdeu o valor pelo sangue que ela carrega muito sangue, tá? Aí diz que é preto. O sangue preto ele já foi vermelho.
Beleza? Só para você entender. Aí o que acontece? Eles não querem liberar o nosso dinheiro, que é de direito, o nosso. Eu não quero deles, não. Eu quero o nosso. Mas para o nosso valer aquilo que ele teria que custar $1. Só que eles não querem deixar ele custar $1. Porque eles sabem quem a gente é. E sabem o que a gente vai fazer. Né? Eles já sabem, estão bloqueando a gente aí, estão mostrando que estão sabendo e vendo e que... Só que a única coisa que eles podem mexer é com a rede social. Eles não podem mexer com o espiritual. Os espirituais não têm poder para isso. Eles só têm poder porque Iavé foi aprisionado justamente por causa de Yadabaoto que voltou. Então eles não têm poder para fazer, eles só lá tem como cachorros, que eles são. Eles só ficam latindo, não mordem. Então o que acontece? E o que me falaram ontem, eu tenho que deixar esse recado aqui, é que se preciso for, amanhã vai realmente acontecer o que já aconteceu, para eles entenderem que pode se repetir para eles agora, para eles, o que aconteceu, não para o resto. Para que ele entenda que o resto está guardado e eles não. Então, eles que sabem como é que eles vão reagir. Vai depender do como eles vão entregar o povo deles à morte em prol de sustentar a si mesmos. São arcontes maiores. Então, o que acontece? Caso eles não entendam, não permitam, não cedam, não concedam, né? não liberem nosso dinheiro, a nossa moeda, o que vai acontecer? Estados Unidos vai ter 3 momentos, vocês viram aí, eu botei o vídeo aí, né, para vocês saberem. Coloquei aí as datas para vocês colocarem no calendário de vocês e ver se elas vão acontecer de novo ou não, para a gente ter certeza e saber do que está acontecendo, para que eles possam liberar o que é nosso. Ou seja, esses 3 iniciais, são 5 durante esse ano, esses 3 iniciais são ligados ao 7. O 7 é Sabaoth, é Shabat. Deu para entender, né? Então, estão ligados ao 7. Você pode ir lá fazer os cálculos dos dias que foram escolhidos, que estão ligados ao 8, tá? Beleza? Ao 7, perdão, tá? Ao 7. E o 7 está ligado ao, é, ao 8, porque o 7 é que passa por 8, né? Você não pode ir para o 8 do 1, do 2, do 3, do 4, nem do 6. Você só pode ir para o 8 do 7. Beleza? Então, você tem que entender como funciona. Então, o que acontece? Se eles não liberarem a nossa moeda, parece que até amanhã, né? Amanhã é dia 14, certo? Se não liberarem até amanhã, quer dizer, se eles verem que eles estão realmente segurando, estão enganando, estão trapaceando, estão enrolando, o que vai acontecer? Vai acontecer uma catástrofe no oeste dos Estados Unidos, que é um tsunami, um grande tsunami, vai matar muita gente, mas aí eu falei com eles, perguntei para eles, mas vai matar todo mundo, quer dizer, justos e injustos? Aí eles disseram não. Eles têm que ser avisados, então se vocês, por favor, quiserem avisar aí, fazer um áudio aí, vocês mesmos, com a boca de vocês mesmos, nos grupos de vocês, falando sobre isso aqui que vocês estão aprendendo, vocês, não preciso ficar passando o meu áudio para as pessoas, não. Tá? Passe os seus, fale o que você entendeu para os grupos que você... Porque você tem mais valor falando do que outros que eles não conhecem. Então, você já é conhecido pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Então, você pode divulgar por você mesmo aquilo que você está sabendo. Caso ele queira saber de onde você sabe, aí você pega esse áudio aqui e manda para ele ter certeza que isso já foi falado, isso é de Arconte, você está ligado alienígena. Tá? Então, é eles que estão fazendo, é eles que fazem as catástrofes e também a segurança. Então, o que eles me disseram é que a morte vai separar por caráter mesmo, por pessoa. Então, é coisa minuciosa, é como uma pinça tirando, assim, sabe? Só aqueles que precisam. Então, se vai morrer em massa, e toda a massa que morrer, ela foi juntada em um só local. Deu para você entender, né? Então, só vai poder sair dali quem nasceu antecipado, ou seja, pôde realmente dar crédito ao aviso, acordou, entendeu, ele se tornou aquilo que ele é, humano, consciente, e ele sentiu
que é verdade o que estão dizendo, porque os alienígenas não vão brincar, os arcontes não vão brincar com você, não estão aqui para brincar, até porque senão não é feito aquilo que eles vieram fazer, entendeu? O arconte ele é hostil por causa disso, porque ele não vem para passar a mão na sua cabeça. Por isso que ele é muito hostil. Ele é considerado malévolo justamente porque não concorda com a sua estupidez, com a sua ignorância, com a sua burrice. Então, o que acontece? Aqueles que verem que é verdade, eles vão sair, vão ser retirados, vão ser guardados, mas o resto, não. Então, toda aquela destruição que tiver lá, vocês vão saber que é uma correção, preste bem atenção para ficar claro isso aqui, é uma correção porque não estão querendo liberar a gente. E quem está segurando a gente é os Estados Unidos, porque a nossa moeda só precisa chegar a $1 e a gente vai fazer o que a gente precisa fazer e ponto, acabou. E não tem essa de... né? Eles podem tentar bloquear e fazer tudo o que eles quiserem fazer, mas tem que fazer dando condição para a gente fazer também. Eles não podem dizer que vão estar por cima, não deixando a gente caminhar, não deixando a gente se movimentar, não deixando a gente fazer o que precisa fazer. Então tem que ser uma guerra justa de arcontes, tá? Toda a guerra vai ser entre arcontes. Arcontes de Yaldabaoth e arcontes aparentemente de Sananda, que isso aí, se ele entendesse que Sabaoth é coliado com Yaldabaoth, ele não entraria em guerra, porque ele saberia que tudo está sendo feito por um só. Então não tem mal. Tem a conscientização, coisa que ele não tem, por isso que ele paga. Então fica fácil. Então, se você puder deixar que as pessoas saibam que todos esses acontecimentos, por exemplo, do dia 14, 2 vezes 7, 14. 28, depois 28, outro dia vai ser 28. 28 são 4 vezes 7. E depois, dia 7, o 7 mesmo. Então, vem 2, 4, 1, o 7 mesmo. Aí, esses 3 acontecimentos indicam correções que estão trazendo na luz daquele povo ali que está fazendo. A culpa é deles. A culpa agora vai para as costas deles, porque foram eles que fizeram o caos do medo. O governo do medo, mantendo a moeda dele em todo o mundo como ponto de equilíbrio, de valor. Quer dizer, a moeda dele, do país, vale tantos dólares, por exemplo. Aqui vale $5 a menos. Só para você ter ideia, $5 a menos. Olha, 5 é rei. 5 é rei em hebraico. Então, tem 5 reis draconianos governando esse país aqui. Só para você ter ideia. E 5 dá ligado a Enki. Está ligado a Yaldabaoth. Então, aqui é de Sananda, é de Samael, tá? É de Samael, do qual Sananda colocou os seus ovinhos. Então, aqui tem muita gente boa, selada, de caráter, que vão acordar e ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar, porque eu estou te falando, o poder é das trevas. É um poder de arcontes das sombras. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Você vai ver o que eu estou falando. Não é de brincar. Nós não somos de brincadeira. Nós não viemos para brincar. Nós viemos para entregar esse paraíso de volta ao nosso Deus, Yaldabaoth, e descansar, que é o que eu quero fazer. Cansei desse trabalho. Beleza? Então a nossa escola está para sair. Se não sair, se eles ainda quiserem impedir, não nos der, parece que até amanhã, que é dia 14, vai ser destruída a costa oeste dos Estados Unidos. Depois tem mais 2 acontecimentos do dia 7, depois nós vamos para o final do ano, que aí já está ligado ao 3, que é definição. Aí vai definir os lados, com quem vai ficar de um lado e quem vai ficar do outro, com a máfia casariana e com Yaldabaoth e os dragões. Beleza? Entendido? Então tá bom. Olha, eu acabei de ver aqui um grande gafanhoto, passou na minha frente aqui. O que eles querem dizer com isso? Eu nunca tinha visto ele aqui. Assim, há muito tempo que eu não vejo um gafanhoto deste tamanho. Muito grande, grande mesmo. Assim, um tamanho acima dos outros, né? Então quer dizer que ele seria um rei dos gafanhotos. O maior, sabe? Você entende, né? E ele parou em cima de um telhado aqui e agora continua a viagem para o verde. Está indo em direção ao verde. Bom, está lá, pousou numa árvore lá. Já não pousou nem no mato, foi lá para cima da árvore. Então, só para vocês entenderem aqui que isso são
que eles me disseram que isso são presságios. Não sei bem o que quer dizer, mas está registrado aqui para a gente saber. Ligado a um inseto, ligado a um animal, ligado a algo da terra, que também está ligado ao humano, né? Aí também está ligado à parte humana. Só para vocês entenderem o valor dessas coisas e o valor do animal aqui. Ele tem muito valor, mas o animal que se tornou humano. Beleza? Pela consciência que carrega acima dos outros animais. Então eles se tornaram reis do seu povo. São 12 povos, 12 tribos, são 12 signos, são 12 poderes, tá? Do qual um fez todos eles. O 13º, Yaldabaoth, o Deus dragão, que é o meu Deus, o Deus de Israel. O animal que para você vai curvar-se perante ele, porque ele não é um animal, o animal é você. Beleza? Então, está falado aí, está ensinado, e vamos ver se os acontecimentos vêm, e você já sabe o motivo do porquê está vindo. Se eles não derem o que nós queremos, coisas vão começar a acontecer com aquele país que está segurando o resto com a sua moeda de sangue. Ouro negro. Não, eu quero ouro amarelo. O negro tem muito valor. O ouro negro tem muito valor. Tem a pedra negra, o diamante negro, tem muito valor. Realmente, é raro, raríssimo, mas tem. E então, nós queremos o raro aqui, tá? Mas também queremos o ouro de verdade, que é o sol, o amarelo do sol, o brilho do sol, da luz, da verdade, da justiça, da sinceridade, da honestidade. Beleza? Não exatamente nessa ordem, mas esses 4. Beleza? Então, está explicado aí. Galera, tenham um bom dia, aprendam e repitam do coração de vocês aquilo que vocês estão aprendendo para o povo de vocês, para que eles também possam saber da verdade e parar essa ilusão que eles colocaram na cabeça dele de uma religião como forma de salvação. Isso não existe. Isso é falsidade, isso é mentira. Não existe esse Deus para te livrar. Ele não pode te livrar, essa é a verdade. Ele criou para te caotizar. Ele não vai te livrar. Tá? Deu para entender? Então, um abraço para vocês. E era isso que eu tinha para dizer, Regiane, sobre a ligação nossa animal aqui. Um abraço.